Então, antes mesmo de nós abrirmos a palavra, eu queria fazer uma oração com você. Vamos orar juntos. Vamos colocar nossa mente, nosso coração, a nossa vida debaixo do precioso sangue de Cristo, invocar o nome do Senhor e dar a Ele toda a liberdade para que nesse pouquinho tempo que nós vamos estar juntos aqui, Ele possa trazer para fora aquilo que precisa ser tratado, Ele possa trazer para dentro aquilo que nós tanto precisamos e nós possamos sair daqui dizendo assim, hoje aconteceu algo novo na minha vida. Sim, irmãos, porque aquele que está conosco, Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Ele é aquele que é o Todo-Poderoso. Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. E você já pensou, você entrar numa reunião e sair novo? Aconteceu isso comigo. Um dia eu entrei numa reunião completamente derrotado e eu saí de lá novo. Um dia eu entrei numa reunião amarrado, acorrentado por problemas e circunstâncias e eu saí de lá livre, sabe? Já entrei carente e saí amado. Então nós precisamos realmente, sabe, aproveitar esse tempo junto e experimentar essa visitação do Senhor, porque esse é o propósito que Ele nos reuniu. Ele nos reuniu aqui hoje para nos visitar. Então vamos colocar a nossa vida nos pés dEle, vamos invocar o Senhor, amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença. Pai nosso, muito obrigado, Pai, por nos dar o Teu Filho Jesus, como nosso mediador, como nosso sacerdote, como nosso intercessor, como nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, pelaquela obra gloriosa que o Senhor realizou por nós lá na cruz, morrendo a morte que era nossa, para nos dar a sua vida. Louvado seja o Senhor, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o mundo e que assenta à destra da majestade nas alturas. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos foi dado, que está em nós, está conosco até o fim. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que é o Teu corpo. Ó, Senhor, a plenitude daquele que fez todas as coisas. E nessa noite, como igreja Tua, Senhor, nós desejamos aprender do Senhor, nos relacionar com o Senhor, tocar o Senhor, ser tocado pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos livra, Senhor, da nossa filosofia, nos livra, Senhor, do nosso conhecimento natural, nos livra, Senhor, da nossa carnalidade, nos livra, Senhor, do nosso inimigo, o diabo, que anda de redor buscando quem possa tragar. Tem misericórdia de nós, Senhor, cerca esse ambiente com a Tua unção, com o Teu poder, com a Sua vida. Ó, Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, coloca as Tuas mãos poderosas sobre eles, Senhor, para restaurá-los, para curá-los. Aqueles irmãos, Senhor, que estão sofrendo angústias, males da alma, Senhor, vem consolar, confortar, restaurar, curar. Por misericórdia, Senhor, que a Tua obra nessa noite seja plena, completa no nosso meio. Também rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor faça isso pela Tua palavra. A mesma palavra que criou o universo, Senhor, é poderosa para salvar as nossas almas. Então nessa noite nós queremos ouvir o Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que de nós mesmos nós não temos nada para oferecer. Mas o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que o Senhor é poderoso para fazer. Então, reconhecendo a nossa miséria, nós nos colocamos debaixo daquele precioso sangue que foi derramado lá na cruz. E nós pedimos a Ti, Senhor, ajusta-nos, perdoa-nos, purifica-nos, aquieta o nosso coração e fala-nos a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler primeiro 2 versículos do Novo Testamento. Um deles está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Louvado seja o Senhor. Então a ênfase que eu quero tirar com os irmãos aqui está no princípio do versículo 12, onde está escrito que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Guarda isso no seu coração. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Sabe que no grego não está escrito assim. No grego está escrito assim, tarremata, ou seja, a palavra, né? A palavra de Deus viva está escrito assim, tarremata, ou seja, porque a palavra rema é a palavra viva. Nós temos 2 termos para a palavra no original, logos e rema. Logos significa a palavra escrita, rema significa a palavra viva. Então, a palavra rema é eficaz. Ou seja, quando Deus fala novamente ao nosso coração, aquela palavra é poderosa para salvar, para mudar, para transformar a nossa vida.
Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15 é o penúltimo capítulo de Romanos. E o assunto dessa última parte de Romanos é sobre o produto do Evangelho, que é a vida da igreja. E aqui no capítulo 15 ele vai dar uma ênfase preciosa na importância das Escrituras, sabe, na regulação da igreja, ou seja, no caminhar da igreja, como é importante para o cristão conhecer a palavra de Deus, o valor de conhecer a palavra de Deus. Então aqui vai dizer assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, de certa forma ele resume, ele pega a soma de todas as Escrituras, e ele vai dizer assim, tudo para nós. Porque nós conhecemos algumas teologias, né? E existe uma teologia do dispensacionalismo, que ela diz, por exemplo, que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito para nós, e o Velho Testamento é só a história da carochinha, né? Então, esse versículo reprova esse pensamento, porque ele diz tudo que outrora foi escrito. Ou seja, a soma da palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos ter um conhecimento de toda a palavra de Deus. Nós não podemos viver de versículos, de pequenas porções, criando teologias baseadas numa passagem, num texto, num pensamento. Nós temos esse presente de Deus, que são as Escrituras. E tudo que está aqui foi escrito para nós. E talvez você não entenda aquilo que você está lendo, mas na medida que você vai conhecendo as Escrituras vai trazendo para você discernimento de todas as coisas. Então é muito maravilhoso nós sabemos disso e termos essa responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Porque olha, irmãos, quantas vidas foram ceifadas, quanto se foi investido na história humana para que nós tivéssemos hoje uma cópia escrita da palavra de Deus na nossa mão. Sabe, isso aqui é um grande presente de Deus que nós temos, e está aqui para salvar as nossas almas, para que nós conheçamos de fato quem é o Senhor, quem somos nós, qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é a vontade de Deus, qual é o caminho correto a seguir, sabe, tudo está escrito, não tem para onde correr. Então nós precisamos realmente ter essa disciplina cristã, de conhecermos a palavra, de dedicarmos tempo à palavra, de estudarmos e meditarmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer conosco aquilo que só a palavra pode fazer. Eu gostaria de estudar com os irmãos alguns princípios que nós vamos encontrar em Gênesis, o primeiro livro das Escrituras. Então eu quero aproveitar bem esse tempo para nós estudarmos alguns princípios que nós temos lá. Gênesis é um livro de princípios, e nós vamos tomar parte, né, e a vida de alguns homens lá, baseado nesses dois textos que nós lemos aqui, tá? A palavra de Deus é viva, tudo é para nós, né? A palavra de Deus é viva, tudo é para nós, é para o nosso ensino. Então nós vamos aprender um pouco com Abraão, nós vamos aprender um pouco com Isaac, nós vamos aprender um pouco com Jacó, nós vamos aprender um pouco com José. Se você quiser anotar, talvez seja importante para depois você continuar os seus estudos em casa, porque nós não vamos fazer um estudo detalhado da vida de Abraão, nem vamos fazer um estudo detalhado da vida de Isaac, nem vamos fazer um estudo detalhado da vida de Jacó, nem da vida de José. Nós apenas vamos conceder para os irmãos chaves, ferramentas, para que vocês, no estudo diário da palavra de Deus, vocês conheçam um pouco melhor o que significa a vida cristã, olhando para a tipologia. Nós podemos dizer assim, que lá em Gênesis 3, nós encontramos Adão, né? O nosso principal representante, não é verdade? E Adão caiu. E por causa da queda de Adão, ele foi expulso do jardim. Por causa da queda de Adão, todos nós nascemos pecadores. Todos nós estávamos em Adão, lá no Éden, quando ele caiu e foi expulso do jardim. E depois que Adão caiu, né, no pecado, logo em seguida, quando nós chegamos em Gênesis 6, nós descobrimos que a humanidade cai na carnalidade. Quando Deus fala assim, o homem é totalmente carnal, né? Porque há aquela mistura de raça. Os filhos de Deus, eles olham para as filhas dos homens, e eles se interessam pelas filhas dos homens, tomam para si mulheres, e há aquela mescla, né, ali, e aquela mistura vai gerar uma geração influenciada lá o texto fala gigantes, né, mas no original aquela palavra não significa gigante, aquela palavra significa caídos, ou seja, há uma opressão dos caídos, que ajuda aquela corrupção grandiosa que acontece nos dias de Noé. Então nós temos ali Deus falando assim, eu me arrependo de haver criado o homem, porque o homem é carnal, né? E mesmo com a longanimidade de Deus, ele concede 120 anos, onde aquela arca é construída, onde Noé, o pregoeiro da justiça, anuncia a ira de Deus, mas a gente sabe que somente 8, né, se salvaram. Mas a queda não termina ali é o segundo estágio da queda. Noé e seus filhos saem da arca, e eles começam novamente
a povoar a terra, com aquela missão de crescer, multiplicar, encher a terra. E logo no princípio ali, nós temos Noé plantando uma vinha e tendo problemas com o seu filho Cão, e principalmente com Canaã, que é a geração de Cão. E daquela geração de Cão vai nascer Nimrod. O texto diz que Nimrod é poderoso caçador diante do Senhor. É assim que está escrito lá em Gênesis capítulo 11. Mas esse Nimrod, no original, a palavra ela traz a ideia de que esse Nimrod, ele era um caçador contra o Senhor. Ou seja, ele estava à frente, caçando almas, mas caçando almas para si mesmo. Então é esse Nimrod que edifica algumas cidades, dentre elas Babel. E a ideia de Babel é uma ideia assim de juntar as pessoas. Então ele fala assim, façamos uma cidade, construamos no meio dela uma torre e façamos um nome para nós, para que as pessoas não se espalhem, fiquem conosco. Então aqui nós vamos ver a terceira repreensão de Deus, que Deus vem e confunde as línguas, porque Babel significa confusão. Então ali Deus confundiu a língua dos homens para que aquele projeto não tivesse êxito, porque ali nós encontramos o próton, o princípio da religião sem Deus. Ou seja, os homens fazem uma grande construção, colocam lá uma grande torre, colocam lá um nome, e com isso eles trazem a ideia que ali é o lugar que Deus habita. E aí a humanidade é obrigada a depender daqueles homens que são os representantes oficiais de Deus, Deus, ele é vivo, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele queria que os homens se relacionassem com ele, e não com uma cidade, uma torre, uma placa e um homem caçador de almas. Deus nunca quis isso, Hoje a gente vê que tem muitos, Tem muita cidade, muitas torres, muitas placas e muitos caçadores de homens. Mas esse princípio é um princípio abominável, porque esse é o estágio mais profundo da queda. Lá no Éden o homem caiu no pecado, Depois o homem caiu na carnalidade. Depois o homem caiu na religião. Sabe qual que é o problema da queda da religião? Vou dizer para vocês qual que é o problema. E quando eu tinha 11 anos, eu falava assim, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. E eu não conhecia o Senhor. Mas eu tinha na minha mente que só aquela religião podia me salvar. Então, um homem que tem uma religião, ele não precisa de Deus. Você vê o tamanho do abismo que é a situação? Então, Gênesis 11, podemos dizer assim, que nós temos o lugar mais profundo da queda. É do princípio de Babel que vai surgir agora essa nova religião. Toda essa tecnologia que tem sido trabalhado é para criar essa nova religião onde a humanidade volte a falar a mesma língua. E volta a ter um caçador de almas que se apresente como uma solução política, como uma solução espiritual, como uma solução da humanidade. E nós estamos caminhando em direção a isso. Então, nesse tempo do fim, nós teremos vamos chamar assim, o reavivamento da Babilônia. E nós teremos na pessoa do anticristo o retorno do Nimrod, que começa lá em Gênesis 11, porque a operação do engano vai tomar conta, Tudo está sendo preparado para isso, toda a tecnologia que está aí está sendo preparado para isso. Nós estamos num mundo que está sendo preparado para um governo, para uma moeda, para uma religião. Isso está a 1000 por hora. A gente não está vendo, a gente está brincando, inclusive de ser crente, mas essas pautas, elas estão aí correndo numa velocidade que a gente não tem nem noção. Mas irmãos, em Gênesis 12, nós temos Deus vindo ali do lado de Babilônia, em Ur dos Caldeus. Deus vindo chamar um homem para começar algo novo. A promessa que ele faz para aquele homem é que da descendência dele será abençoado todas as famílias da terra. Então ele chama Abrão. Lembrem só, Adão caiu, agora o Senhor chama Abrão. O Senhor chama Abrão com um propósito. Nós chamamos Abrão de o propósito da redenção. Ou seja, agora o Senhor vai levantar um homem, daquele homem ele vai ter uma família, daquela família, haverá uma nação, e daquela nação haverá um Messias, que virá morrer numa cruz para salvar a humanidade. Não é maravilhoso isso? Então, Abrão é o começo. Por isso, ainda que nós temos promessas antes, nós temos profecias sobre o Messias, já em Gênesis 3, nós já temos profecias. Em 3,15 nós já temos lá profecias sobre o Messias. Porém, a partir de Abraão, começa a se cumprir as profecias sobre a vinda do Salvador. Então o Senhor vai chamar ele lá de Ur dos Caldeus, e o Senhor vai caminhar com esse homem. Nós podemos dizer assim, que o Senhor busca um homem lá do berço da idolatria. Um homem lá com todas as características de um homem pecador. Abraão não era um homem perfeito. Abraão era um homem, como qualquer um de nós. E nós podemos o chamar de pai da fé. Por quê? Porque ele andou com Deus. Porque Deus falou com ele. Ele obedeceu a Deus. E ele foi transformado por Deus de tal maneira que ele teve a honra de se tornar um imitador de Deus. Sabe que se você chegar para um judeu
e você usar o termo pai Abraão, ele não sabe se você está falando de Javé ou se você está falando de Abraão. Porque Abraão teve foi isso que o Senhor fez na vida dele. O Senhor trabalhou com ele de tal maneira que você, olhando para a vida de Abraão e para o testemunho de Abraão, você vai ver o pai. É maravilhoso isso. Então, nós vamos tomar da vida de Abraão 4 altares. 4 altares nós vamos tomar da vida de Abraão, nós vamos estudar esses 4 altares. Espero que hoje a gente consiga estudar esses 4 altares. Se a gente conseguir, tá bom. Se não conseguir também, a gente não precisa ter pressa, né? Se conseguir, nós fica aqui mais um pouquinho, né, Luzia? Aí depois nós vamos tomar da vida de Isaac, que é o descendente de Abraão, nós vamos tomar 4 poços. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Isaac. Nós vamos tomar da vida de Jacó 4 colunas, que vai ajudar a gente a compreender um pouquinho o trabalhar do Senhor na vida de Jacó. E nós vamos tomar na vida de José 4 vestes, que também vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor o significado da vida de José. Agora nós podemos dizer assim, trazendo para uma linguagem do Novo Testamento, que altares na Bíblia significa consagração. Sabe que na vida cristã nós precisamos aprender ao que significa isso, consagração. Porque consagração não é uma coisa que Deus faz. Consagração é um chamado para nós. Por exemplo, Romanos 6,13 fala de consagração. E lá não fala de algo que Deus tem que fazer. Em Romanos 6,6 fala de algo que Deus fez para nós. Mas Romanos 6,13 fala de consagração. Então lá fala que nós devemos apresentar-nos a Deus como vivos dentre os mortos. Não é assim que está escrito lá? Então Romanos 12 também fala de consagração. Lá fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Ou seja, está falando de uma resposta àquilo que o Senhor fez. Então a vida cristã, ela deve ser uma vida de consagração. Por exemplo, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós estamos fazendo uma consagração, né? Antes eu era um inimigo de Deus, agora que eu ouvi o Evangelho e que eu ouvi a palavra de Deus dizer que Ele morreu naquela cruz por mim, poxa vida, eu quero recebê-lo como meu Salvador. Senhor, eu me entrego, eu me rendo. Isso é uma consagração. O batismo é uma consagração, onde você publicamente vai às águas, dá um testemunho para principado, potestade, para os irmãos, para os parentes, que você não pertence mais ao mundo, que você está morto com Cristo, ressuscitado com Ele, e por isso você vai às águas, né? Então é um ato de consagração. Mas nós temos muitos outros na carreira cristã, necessários para que a gente viva a vida da igreja. Sem consagração não tem vida de igreja, né? Porque enquanto eu governo, não existe vida de igreja. A gente está no meio dos irmãos buscando uma posição. Aí chega um momento que a gente fala: não é isso. Eu estou aqui para o Senhor. Então a gente se humilha, fala: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Então a partir daí, você está nas mãos de Deus, para Ele fazer o que Ele quiser com você. Então a consagração é algo muito importante. E esses altares de Abraão, tá? Ele nos ensina esse caminho da consagração, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Os poços de Isaac nos traz um outro tipo da vida cristã. Porque o que é um poço? Irmãos, nós, filhos de Deus, nós precisamos entender que a vida cristã, ela tem princípios. E um dos grandes princípios da vida cristã chama-se vida escondida. Vida escondida. Sabe que nós nos apresentamos publicamente, seja nas batalhas, nos embates, no dia a dia da vida, no andar da igreja, mas nada do que a gente faz publicamente terá vigor, força, unção, se nós não tivermos uma vida escondida. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de meditação, uma vida de entrega. É a vida escondida que produz, sabe, a vida vitoriosa. Então o que significa cavar poços? Quando você está ao meio-dia na superfície, você olha para cima e você só vê o sol. Mas se você cavar um poço fundo o suficiente, lá de baixo ao meio-dia você olha para o céu e você vê as estrelas. Então, na medida que nós vamos saindo de cena e vamos vivendo uma vida escondida, nos aprofundando no conhecimento do Senhor, então nós vamos ter uma visão de céu abertos, nós vamos ter uma profundidade de intimidade com o Senhor. E isso é muito mais importante do que aquilo que a gente realiza. É muito mais importante a nossa vida secreta com o Senhor do que as obras que nós fazemos publicamente. Porque nós temos que entender que mais importante do que ganhar o mundo, o Senhor quer formar um caráter em nós, que é o caráter do próprio Filho dele. E isso é formado na vida escondida também na vida escondida. Então nós temos o terceiro personagem, que é Jacó. E nós vamos tomar da vida de Jacó, ainda que a vida de Jacó é a mais maravilhosa de todas. Porque quando Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eu olho para Abraão e falo assim: está muito alto. Eu olho para Isaac e falo assim: está muito longe. Mas quando eu olho para Jacó, eu me identifico. Porque Jacó, ele era um enganador. Ele era alguém que buscava a bênção, ele era alguém que negociava com Deus, né? Ele era um camaradinho assim, muito parecido comigo. Então, quando eu olho para Jacó, eu falo assim: Deus de Jacó, então é meu também.
Então a vida de Jacó, para vocês terem uma ideia, Gênesis, você vai ter mais capítulos falando da vida de Jacó do que falando da criação. Mais capítulo falando da vida de Jacó do que falando de Abraão. É muito importante isso. Por quê? Porque Jacó, ele é o sexto homem ali dos heróis da fé. Ele é o sexto. E o número 6 é o número do homem. Então é tão maravilhoso a gente ver isso. E Jacó nós vamos tomar 4 colunas. O que significa essa palavra coluna em toda a Bíblia? Coluna significa testemunho. Então, nós vamos ver ali como que Deus pode pegar um homem como Jacó e fazer dele um testemunho. No começo ele é só um enganador. Ele é alguém que busca a bênção, mas ele busca do jeito dele. Ele é alguém que quer ser abençoado, mas ele quer ser abençoado do jeito dele. Ele é alguém que negocia com os homens, que negocia com Deus, que negocia com o sogro, que negocia com a mãe, que negocia com o irmão. Ele é o negociador, né? Mas no final da vida dele, Jacó, ele é um abençoador. No final da vida dele, Jacó, ele é um profeta. No final da vida dele, Jacó é um adorador. É assim que termina a vida desse homem. Ele é aquele homem que no começo ele é um verme, no final ele é uma borboleta. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é capaz de, através de uma jornada com ele, de coluna em coluna, transformá-lo na imagem de Cristo. Então é maravilhoso saber disso. E então nós vamos encontrar esse quarto personagem, que é José. E nós temos muita dificuldade com José, porque muitos irmãos, eles afirmam que não há nenhum personagem na Bíblia mais parecido com Cristo do que José. E essa afirmação é correta. Então, a gente tem uma tendência de dizer assim, olha, Isaac e José são figuras de Cristo. Por um lado, é verdade. Mas existe uma grande diferença entre Isaac e José, que a maioria dos cristãos não veem. Porque nós damos muita ênfase na cruz. Porque a cruz para nós, ela é uma bênção. A cruz, irmãos, ela é uma bênção para nós. Porque através da cruz, nós somos aceitos. Através da cruz, nós somos perdoados. Através da cruz, nós somos restaurados. Através da cruz, nós deixamos aquela velha vida. Nós somos feitos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, realmente, nós amamos a cruz. Nós amamos a mensagem da cruz. Nós nos agarramos à cruz e falamos assim, ó, a cruz é tudo no Evangelho. Não é assim que nós fazemos? Inclusive o irmão Fernandinho, ele fez um cântico que ele diz que nada além do sangue, ou seja, o sangue para ele está completo. Mas nós temos José, e em José o que nós vemos é o reino. Então, se Isaac nos mostra o cordeiro, José nos mostra o cidadão do reino dos céus. Que maravilhoso isso, né? Então aquelas 4 vestes nos apresentam o caminho do reino. A primeira veste é a veste de filho amado, glória a Deus, porque é assim que começa o nosso caminho no reino. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Ou seja, o assunto do reino começa com uma veste de filho. Essa veste nós recebemos na regeneração. Mas depois ele tem que tirar essa veste, né? Os irmãos arrancam essa veste, jogam ele num buraco, e depois de quase passar pela morte, ele é vendido como escravo. Então ele recebe uma veste de servo. Uma veste de servo. Essa é a segunda veste real dele, né? Mas ainda que ele está com uma veste de servo, lá no coração dele tem sonhos. E aqueles sonhos fazem dele um homem do reino. Desde o princípio, ele tem dentro dele a realeza, ele é um cidadão do reino. Então ele vai para uma casa vendido como escravo, mas que tipo de escravo que ele é lá? Ele é um escravo responsável. Ele é um escravo que cuida de todas as coisas do seu senhor, né? Ele está sendo treinado. Então surge um problema lá com a esposa do seu senhor, e ele perde aquela veste de escravo. Mas ele foge por causa do seu temor ao Senhor. E então ele vai receber uma veste de presidiário. Sim, ele se torna um prisioneiro do Senhor. Como Paulo. Paulo passou por essa fase, onde ele diz assim, ó, eu, o preso do Senhor. Eu, o preso do Senhor. Mas antes de Paulo partir, ele diz assim, ó, desde agora me está reservada a coroa da vida, a qual Deus, o justo juiz, me dará naquele dia. José também, ele sai do cárcere, e então ele recebe vestes reais para governar o Egito. Então, irmãos, esse é o caminho do reino. Está escrito, se eu não me engano, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Esse é o caminho da realeza, né? Alguns irmãos disseram que José, ele foi caindo, descendo, até que ele caiu no trono. Que maravilhoso, né? Então nós vamos estudar sobre essas passagens. Se Deus quiser, nós vamos conseguir estudar esses princípios
olhando para nós, irmãos. Tá? Nós não vamos ficar aqui estudando história bíblica. Nós vamos olhar para nós e ver aonde nós estamos, como que nós estamos e o que o Senhor está fazendo conosco, baseado naquilo que o Senhor fez com esses servos de Deus. Porque a nossa experiência, se ela não for igual, então não é experiência cristã. Compreende? Se não for igual, é porque nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos viver vida cristã. Vamos começar por Abraão e seu primeiro altar. Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse aqui é o primeiro altar de Abraão. Quando acontece isso? Então, se nós estudarmos Atos capítulo 7, versículo 3, nós vamos ver lá Estevão falando do começo da jornada de Abraão. Atos capítulo 7, versículo 3. Está escrito assim: e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. É muito importante esse texto, porque esse texto ele começa em Ur dos Caldeus. E ele mostra que Deus fala com Abraão para ele sair da terra e da parentela. Mas ele sai da terra, mas ele vai até a divisa, que é Harã, e lá ele fica, até o seu pai falecer. Então, quando nós voltamos lá, Gênesis 12, nós vamos ter a continuação de Abraão em Harã. Olha só, Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, que significa os ombros de Deus, até ao carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós encontramos aqui o primeiro altar. O primeiro altar acontece na vida de Abraão, depois que ele deixa a terra, que ele deixa o pai, que ele atravessa o rio Eufrates, que ele chega a Canaã. Ou seja, Abraão está jornadeando com o Senhor. Nós não podemos dizer claramente quantos anos levou isso, né? Porque lá o escritor aos Hebreus fala assim: Abraão, sendo chamado, obedeceu. Mas a gente vê que essa obediência ela é parcial e ela leva um tempo. Ela leva um tempo, porque Abraão não é um super-homem. Ele é um homem como nós, com suas fraquezas, com seus temores, né? O pai morreu, então ele atravessa o rio, mas ele leva o sobrinho. O que o Senhor tinha dito para ele? Que era para sair da terra e da parentela. Mas por que ele leva o sobrinho? Porque ele já tinha 75 anos. Ele fala assim: eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro, vou levar alguém comigo para me dar uma segurança. Vai que acontece alguma coisa lá, né? Como que vai ser? Então o Senhor estava chamando Abraão para ele mesmo, mas ele tinha todas as debilidades que nós temos. Então esse primeiro altar, ele é edificado quando ele chega em Canaã, né? Que representa, vamos dizer assim, a nossa experiência de deixar para trás o mundo para seguir o Senhor. A gente deixa para trás o mundo para seguir o Senhor, mas a gente carrega uma bagagem, não é verdade? A gente carrega aquela bagagem da carne, aquela bagagem do passado, daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. A gente carrega a bagagem e a gente acha que já está pronto, mas a gente está com a bagagem. Então nós vamos chegar no segundo altar, e esse segundo altar ele é muito importante, porque Abraão vai passar por ele 2 vezes. Vamos lá, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui nós temos um avanço na experiência da fé de Abraão, né? No primeiro altar era o Deus que aparece, né? Agora é o Deus que eu chamo para dentro. Essa palavra, invocar o nome do Senhor, é uma palavra muito rica que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Inclusive lá em Romanos 10, nos é dito com clareza que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós precisamos de revelação dessa palavra, porque isso não está relacionado apenas com a regeneração. Isso está relacionado com todo o nosso viver.
Porque nós precisamos trazer o Senhor para dentro de todas as nossas circunstâncias. Nós precisamos do Senhor no meio, quer seja no nosso trabalho, quer seja na nossa mente, nas nossas lutas, quer seja nos nossos relacionamentos, quer seja no nosso viver da igreja, tudo, nós temos o Senhor. O Deus vivo está conosco, está do nosso lado, está vivendo em nós e está desejoso de se envolver com todas as nossas coisas. Então, por isso que nós temos essa preciosidade de poder invocar o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é rico para com todos que o invocam. Então é maravilhoso esse ensinamento, essa doutrina sobre o invocar o nome do Senhor. Então aqui Abraão, ele invoca o nome do Senhor. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção na geografia, porque aqui ele vai construir esse segundo altar, onde ele tem de um lado Betel e de outro lado Ai. É bem como a nossa experiência cristã normal. Chega um momento da vida cristã que a gente tem assim, um pé na casa de Deus e o outro pé num lugar de conflito, Ai significa isso, viu? Ai significa lugar de conflito, lugar onde você precisa de muita sabedoria para você vencer, lugar onde o teu inimigo é astuto, o teu inimigo é estrategista, onde você não consegue vencer ele com a força do braço de jeito nenhum. Ai é uma cidadezinha pequenininha em cima de uma montanha, que para você conquistar ela, você precisa de estratégia, porque senão você não consegue nunca. Quando Josué chega em Ai, ele experimenta a primeira derrota, eles conquistam Jericó, mas eles são derrotados em Ai. Então existe uma lição muito preciosa sobre esse princípio, de você consagrar a sua vida em cima do muro, Consagrar a sua vida em cima do muro. Você pode invocar o nome do Senhor, você pode ofertar, você pode cultuar, você pode fazer tudo, mas se você estiver em cima do muro, sabe, tem até uma piada santa, que eu gosto de proferir ela toda vez que eu toco nesse assunto, sabe, de que o camarada estava em cima do muro, e do lado de cá estavam os irmãos dizendo assim, desce, está perigoso aí não é teu lugar, vem para cá, escolhe aqui, desce logo. E do outro lado estava o diabo lá, bem tranquilo, Aí ele vira para o diabo e fala assim, mas por que você não está me chamando para pular do outro lado? Aí o diabo fala, o muro é meu, fica tranquilo, pode ficar em paz, o muro é meu. É isso, o altar ali está no lugar errado, está entre Betel e Ai, ou seja, não é um lugar seguro para você servir a Deus. Você vai servir 50% a Deus, 50% ao mundo. Uma parte do meu coração está em Jesus, Ele é o meu rei. Outra parte do meu coração está na política desse mundo, porque também é importante para mim. E nós temos muitos irmãos assim hoje. Falo isso com tristeza profunda no meu coração. Nós temos muitos irmãos que estão em cima do muro. Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Que o Senhor nos livre disso, porque o resultado disso é você olhar para aquela terra que manda leite e mel e não ver nada que presta. Se você está em cima do muro, você só vai encontrar na igreja problema. Você só vai encontrar nos irmãos defeito. Você só vai encontrar na vida cristã canseira, fadiga e enfado, se você está em cima do muro. E é essa a situação de Abraão. Olha só, vamos continuar a leitura para a gente ver aqui. Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome na terra era grande. Bom, irmãos, então nós encontramos aqui aquele servo do Senhor que foi chamado para ir a Canaã. Nós vamos ver que agora ele vai ter que dar uma volta lá no Egito. Ele vai lá para o Egito. E nós não sabemos quantos anos Abraão viveu no Egito. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que lá no Egito ele ficou muito rico. Então quando fala isso, os irmãos chegam a ter uma coceira no bolso, porque ele voltou de lá muito rico. Mas por outro lado, nós sabemos que lá no Egito ele foi repreendido por Faraó. É muito duro quando um filho de Deus tem que ser repreendido por alguém do mundo. É uma coisa muito fora da casinha. É uma coisa muito terrível quando alguém do mundo tem que vir e falar assim, você está errado. Por que você está fazendo isso comigo? Isso aconteceu com ele. Mas teve uma coisa muito pior do que isso que aconteceu com ele. Abraão tinha Sara, sua esposa, sua amada. E lá no Egito, se não fosse um milagre, ele teria perdido a sua Sara. Então, irmãos, o Egito é assim. O Egito representa o mundo. E o mundo, ele nos dá dinheiro. Mas, por outro lado, ele tira da gente tudo aquilo que tem valor. Tudo aquilo que a gente realmente ama, tudo aquilo que realmente vale a pena, ele arranca da gente. Mas nós louvamos ao Senhor, que mesmo lá no Egito, Deus não desistiu de Abraão. E é tão bom saber disso, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E que mesmo o homem caído lá no Egito, Deus não mudou o seu plano para com ele. Ou seja, vai ter prejuízo, vai ter disciplina, vai ter dor, mas tem uma coisa maravilhosa, chamada restauração. Ou seja, Abraão encontrou no Egito, encontrou riqueza, mas encontrou problema. E aquele problema que ele encontrou lá, espirrou com ele de lá. Ele foi expulso de lá.
É como se aquele lugar não fosse o lugar dele. É como se aquela terra não fosse a terra dele. Alguém já se sentiu assim no mundo? Já se sentiu assim uma vez? E você fala assim, aqui não é o meu lugar? Né? Porque às vezes, né, a gente vai buscar lá no mundo algum tipo de satisfação, de alegria, de prazer. E aí a gente tem tudo na nossa mão lá, né? Aí de repente você está lá, está todo mundo feliz, está todo mundo contente, e você está triste. Por que será que você está triste? Era porque você está tão feliz, você está ganhando dinheiro, você está tão bem. Aí lá no teu íntimo tem uma voz dizendo assim, ó, lembra-te onde caíste. Arrepende-te, volta, pratica as primeiras obras. É isso que nós estudamos lá no Zaqueu ontem, né? Naquela carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Esse foi o chamamento do Senhor para eles, porque eles estavam tão intertidos lá no serviço cristão. Nossa, era uma beleza o serviço cristão, mas eles haviam abandonado, deixado ir embora, escapou o que era principal, o que era o melhor amor. Então o Senhor fala assim, ó, lembra-te de onde caíste. Com Abraão não foi diferente. Abraão precisa voltar lá e partir de lá. Quer ver? Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Eu preciso falar um pouquinho sobre isso, porque eu penso que isso é muito importante nos nossos dias. O caminho da restauração. Sabe, a palavra de Deus, ela deixa claro que o caminho da restauração, ele é um caminho maravilhoso, sublime da parte do Senhor, mas não é como a gente quer, ou como a gente entende. Por exemplo, eu já andei com irmãos preciosos, que tiveram problemas na jornada e caíram. E aí, eu ia falar com eles sobre a restauração, eles falavam assim, não, eu caí porque eu nunca nasci de novo, então eu preciso nascer de novo. Não, isso não vai acontecer. Se você nasceu de novo, isso não vai acontecer, porque você já nasceu de novo, né? Você pode ter perdido a alegria da salvação, porque realmente isso acontece. Você perde a alegria da salvação, mas você não perde a salvação. Você não perde o novo nascimento. Você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus longe da casa do Pai, mas você continua sendo um filho de Deus. Agora, no caso do filho de Deus, existe um caminho de restauração. Nós temos lá em Lucas três parábolas preciosíssimas. Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida, é a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. É muito claro lá, né? As três parábolas. Então vamos dizer assim, no caso da ovelhinha perdida, o que acontece? O que é a ovelhinha perdida? Então nós podemos dizer assim, que é aquele pequenininho, que ele chegou, que ele recebeu o Senhor, que ele creu no Senhor com bastante alegria, sabe? E que daí o que aconteceu? Ele ali intertido, foi se afastando e foi embora, se perdeu. Então, no caso da ovelha perdida, qual que é o caminho da restauração? O pastor tem que buscar. O pastor tem que guardar as 99 e ir atrás da que se perdeu, porque é uma ovelha perdida. Então nós temos uma outra parábola, que é a parábola da dracma perdida. E como que acontece o assunto da dracma perdida? A dracma é uma coisa preciosa, sabe? A dracma, na verdade, era uma joia que as noivas, elas usavam, sabe, no casamento, elas usavam aquele véu no ritual, né? E elas colocavam a dracma sobre o véu, para cobrir o seu rosto com aquele véu. E aquela dracma, ela trazia ali aquelas moedas de ouro, sabe, lindas. Então ela tinha lá, vamos dizer assim, as 10 dracmas em volta aqui, era uma joia. Aí um dia aquela mulher tá limpando a casa, ela olha lá, cadê a dracma? Ou seja, sumiu uma. Eu tinha 10, sumiu uma. O que ela faz? Ela tranca a casa e vai garimpar, até achar aquela dracma. Mas quando ela acha, opa, achei. Ela vai lá, coloca lá, chama as amigas e faz uma festa porque ela encontrou a dracma perdida, né? No caso da ovelha perdida, nós falamos assim, ó, por inocência, ela se perdeu da ovelha. No caso da dracma, é um descuido daquele que a tem, né? Então, às vezes, nós temos descuido com nossos irmãozinhos, uma palavra mal falada, né? Uma atitude aí fora de hora. Às vezes a gente até ofende os irmãos sem querer fazer isso, a gente ofende e aquele irmãozinho vai embora, né? Ali, por descuido. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que garimpar ele de volta, tem que parar de falar, ó, vamos juntar todo mundo aqui, vamos buscar, porque ele é precioso. E a palavra de Deus fala que tem festa no céu, né? Por um filho de Deus que se arrepende, tem festa no céu, né? Por um pecador que se arrepende, tem festa no céu. Os anjos de Deus se alegram, né? Quando um pecador se arrepende. Mas a parábola do filho perdido é um pouco diferente, porque ali no caso, aquele filho, ele fala assim, olha, eu quero pegar minha herança e ir embora, porque isso aqui não está legal. E ele vai embora. Ele pede a herança, o pai dá, e ele vai embora. Ele vai curtir no mundo, ele vai embora, ele vai mesmo. E o pai não vai atrás dele, não. Mas quando acaba tudo, que ele chega lá no fim dele mesmo, ele cai em si. E ele fala assim, eu estou no lugar errado. Na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou aqui.
Eu irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, né? Faça de mim um dos seus servos. Então ele volta para a casa do pai. O texto diz que quando ele toma uma posição de voltar, parece que o pai já está esperando faz tempo, né? Aí o pai corre de encontro com ele, abraça ele, e ele fala assim: ó, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, ó, interrompe o discurso, porque filho é sempre filho. Coloca sandália nos pés dele, a melhor roupa, põe nele o meu anel e mata o novilho cevado, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, né? Estava morto e reviveu. É lindo isso, não é? Porque esse é o processo de restauração do Filho de Deus. Não dá para cortar caminho. O que a gente faz? Por um lado, a gente fala assim: não, eu tenho que nascer de novo, porque eu pequei, porque eu não era nascido de novo. Isso não é verdade. Não é verdade. Você não vai nascer de novo. Quando a palavra fala assim: lembra de onde caíste, ou seja, você deve voltar lá, aonde você caiu. E normalmente, a gente não cai no pecado. A gente cai antes. A gente cai quando a gente fala assim: ó, eu sou forte. A gente cai quando a gente fala assim: ó, eu nunca vou fazer o que fulano fez. A gente cai assim, quando a gente perde a visão de quem nós somos. Perde a visão de quem nós somos, da nossa fraqueza, da nossa limitação. Quando a gente perde de vista o nosso chamamento, quando a gente perde de vista, sabe, o nosso Senhor, e a gente fica cheio da gente mesmo, aí a gente já caiu. Então, com o tempo, né, aí começa a vir as outras coisas, até que a gente se vê prostrado. Mas graças ao Senhor que Abraão voltou lá, entre Betel e Ai, no lugar aonde ele partiu, ele voltou. E dali, ele não começa a jornada lá em Ur, ele começa dali. Dali ele começa tudo de novo. Então por isso, essa parte é muito importante. Gênesis capítulo 13, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para o lado norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Só até aqui. Hebrom, nas Escrituras, significa comunhão. Então, quando nós estudamos todas as passagens do Antigo Testamento, onde nos é apresentado Hebrom, nós encontramos ali lições sobre a comunhão. Agora, para que Abraão pudesse desfrutar de uma plena comunhão com Deus, era necessário primeiro que ele obedecesse àquela palavra do chamamento dele. Os irmãos lembram qual era a palavra? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu hei de te mostrar. Então, esse altar ele tem algo muito significativo um pouco antes, que é a separação de Abraão e Ló. Porque somente quando Abraão separa-se de Ló, ele realmente obedece àquele primeiro chamamento. E o nosso Senhor não muda. Sabe, a gente muda, mas o nosso Senhor não muda. E não adianta você lutar contra o Senhor, porque a tua luta contra o Senhor já tem um vencedor. O Senhor ele é um Deus de princípios, e Ele não vai negociar os princípios dele com você. Ele chamou você para Ele, e você vai ficar dando soco em ponta de faca, até o dia que você vê que não adianta, que você precisa voltar e andar segundo o chamamento do Senhor. Então não teve negócio. Quanto mais Abraão tentou protelar aquele negócio, mais a confusão aumentou. E a confusão foi aumentando. Chegou um momento que não tinha mais um testemunho, porque Abraão e Ló estavam vivendo junto, e os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam em guerra, porque não tinha espaço para eles viver junto.
Mas, irmãos, a questão não era essa. A questão era a comunhão. Deus havia chamado Abraão para comunhão. E o que Abraão chamava de comunhão? O relacionamento dele com o sobrinho. Sabe, irmãos, que nós temos esse problema na igreja? Nós temos as igrejas familiares, nós temos as panelinhas familiares, nós temos os grupinhos familiares que travam o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com todos os santos, o nosso relacionamento como deve ser. Sabe o que significa essa palavra comunhão na Bíblia? Ter tudo em comum. E isso é comunhão. E nós somos chamados para a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que nós estudamos hoje no Partir do Pão. O que é a comunhão dos santos? Deus abriu para nós esse lugar de relacionamento com Ele. Sabe, não tem nada relacionado com carne e sangue. É a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os irmãos. Na casa de Deus não pode haver esse tipo de divisão sanguínea por causa de sobrenome, por causa de cor de pele, por causa de finanças. Não pode. Nós precisamos ser libertos de todas essas coisas para nós desfrutarmos dessa coisa maravilhosa que é termos comunhão uns com os outros, a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, e poder receber a porção de Cristo na vida de cada irmão, e poder receber a porção de Cristo na vida de cada irmã, poder receber a medida dos irmãos, poder aprender com os irmãos, poder andar junto, poder chorar junto, poder repartir. Como é precioso a comunhão dos santos. Mas antes de Abraão ir habitar naquele lugar de comunhão, onde ele tem aquele maravilhoso encontro com Deus, é preciso que haja separação. Então, irmãos, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações da importância disso, porque é lá, naquele lugar do seu terceiro altar, que aparece Deus para ele de uma maneira totalmente diferente. Sabe como que aparece Deus para ele? Na pessoa de 3 homens. Agora Abraão está conhecendo Deus na comunhão. É assim que nós conhecemos Deus na comunhão. Nós conhecemos Deus na vida uns dos outros. E é tão maravilhosa essa comunhão. Fala assim, ó, Deus falou comigo por meio do irmão Jovaci. Deus falou comigo pela Luzia. Deus falou comigo pelo Zaqueu. Que bênção, Deus mesmo. E então ali nós vimos o que? Abraão indo mandar matar o vitelo, fazer os bolos, buscar água para lavar os pés, e trazendo tudo para debaixo daquela árvore lá, para eles comerem junto. Sabe, quando nós lemos Atos, nós descobrimos que a igreja começou assim. Os irmãos tinham tudo em comum, e eles comiam junto, se alegravam junto, e ninguém tinha nada que era propriamente seu. Isso é comunhão. Foi para isso que nós somos chamados. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência disso, que nós não podemos viver apartados uns dos outros, nós não podemos viver vida cristã individual, nós não podemos servir a Deus em casa, nós não podemos fazer essas coisas. Nós somos chamados para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não podemos negociar isso com nada nesse mundo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém? Pai, nós te damos graças por essa porção, Senhor. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Que o Senhor, pelo teu Espírito, complete, Senhor, a tua palavra na vida de cada um dos nossos amados irmãos, e que o Senhor possa continuar nos ensinando. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.